Muito bem, gravação iniciada. Hoje é dia 21 de março de 2023. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Desejo a todos um bom dia. Agradeço a presença dos senhores juízes, dos advogados aqui, que sempre nos traz aqui muitos esclarecimentos, muitas informações para que as decisões sejam as mais corretas possíveis, né? Hoje, na composição da Câmara, o Dr. Douglas Kuchiyama, vice-presidente da Câmara, o Dr. Flávio Arantes e o Dr. Vinícius Valentim Almeida, em substituição à doutora Maria Alice Formigoni. Presentes aqui os advogados para sustentar oralmente em favor dos contribuintes. Nós temos por praxe dar preferência aos processos com pedido de sustentação oral e por ordem de chegada. Muito bem, desejo a todos, então, um bom dia. E também cumprimentar também o Tabir, né, representando aqui o fisco, né, a representação fiscal. Muito bem, vamos iniciar o processo. Existe aqui um processo que eu vou retirar de pauta, que é o primeiro da relação. A relatora, a doutora Maria Alice, como ela não está presente, é um recurso ordinário e recurso misto, né? Recurso ordinário e recurso de ofício, do Casa em Casa e Construção. Então, eu estou retirando o processo de pauta, processo devolvido para a pauta. Em seguida, vamos iniciar as sustentações orais pelo AIN 4, 145, 805, Labate, Papéis, Máquinas e Suprimentos. Eu sou o relator, é um recurso ordinário interposto pelo contribuinte. Já está aqui presente o doutor Rodrigo Vieira, que irá sustentar pelo contribuinte. Eu vou fazer aqui, irei fazer um breve relatório. Em seguida, eu passo a palavra ao ilustre advogado. Bem, são duas acusações fiscais muito parecidas, né? Praticamente idênticas, de emissão de notas fiscais, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, em infração ao artigo 127.2 do RICMES. Existe aqui, a primeira instância manteve integralmente o auto de infração, né? Existe aqui pedidos de mérito em relação a impugnando, então, né, recorrendo da decisão de primeira instância, pedidos aqui de legalidade da multa sobre o montante do crédito tributário atualizado, a questão da multa também, né, confiscatoriedade da multa. Quanto ao mérito, o contribuinte, ele insiste na legalidade das operações, entendendo que as empresas destinatárias das mercadorias, elas, de fato, existiam, principalmente na época da realização das operações, e que houve boa-fé e efetividade das operações, né? Basicamente, essas são as teses principais aqui. Não vou aqui especificar, vou deixar para que o ilustre advogado possa aduzir as suas razões, do qual passo a palavra, então, pelo prazo de 15 minutos. Doutor Rodrigo, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia novamente ao Dr. José Pérez. Sempre um imenso prazer poder fazer a sustentação oral aqui no Tribunal de Impostos e Taxas. Acredito que o Dr. José ele já suscitou bem em seu relatório a situação, então
Eu vou destacar apenas alguns pontos que entendemos mais importantes para o julgamento aqui em debate. O primeiro ponto é que, em suma, né, a autuação ela responsabiliza a recorrente Labat em razão da posterior declaração de nulidade dos estabelecimentos destinatários, nesse caso, duas empresas denominadas Bonanza e de Pádua. Importante ressaltar que, como destacado no recurso e na defesa, enfim, essas declarações elas foram posteriores, ou seja, durante a época das operações, as empresas encontravam-se irregulares perante o fisco, né? E, nesse sentido, né, dentro daquilo que colocamos no recurso, entendemos que o ato de declaração de nulidade ele é um ato meramente declaratório, ele é um ato para destacar, né, que aquela empresa, a partir daquele momento, ela passou a ser irregular, inclusive perante ao fisco, né? E nesse sentido, entendemos que ele não pode constituir um direito, ele não pode retroagir para uma época em que a empresa recorrente, no caso a Labat, tomou todos os cuidados, né, necessários para verificar a existência da empresa e a regularidade de suas operações. Com relação aos cuidados, né, a Labat verificou se existia estabelecimento físico e, de fato, existia no processo de cassação de inscrição. Inclusive, existem fotos de um galpão enorme, né, de cada empresa relacionadas, enfim. Ou seja, pelo tamanho do galpão e até existiam maquinários dentro da empresa para operação relacionada a papel. Então, fazia crer, né, que ali operava uma empresa regularmente. A empresa estava regular perante tinha a inscrição estadual ativa, tinha a Recop, que é concedido pela própria Cefaz, tinha o registro especial, né, as duas empresas, e além disso, né, tinha conta bancária no próprio nome, né, o que é comprovado pelos comprovantes de pagamento que nós juntamos, né, e com relação ao comprovante de pagamento, é importante ressaltar que aqui, para que a responsabilidade recaia sobre a Labat, é necessário a comprovação de que essa participou da fraude, né? Não basta somente a venda, né, para os destinatários que depois foram declarados, tiveram suas inscrições cassadas. E, nesse caso, a Labat logra êxito em comprovar toda a operação, né? Se for feita uma análise criteriosa entre os valores destacados nas notas fiscais de venda frente aos valores recebidos pelo abate nos extratos bancários, verificará que foram vendidos pelo valor de mercado e foram vendidos, e os valores eles batem, né? Não, ou seja, não tem uma comprovação pelo próprio fisco de alguma vantagem econômica recebida pela Labat. A Labat recebeu aquilo que ela vendeu dentro do valor de mercado. Então, não há essa comprovação. Com relação aos e-mails que a fiscalização anexa no auto de infração, é importante destacar que, da leitura dos e-mails e do conteúdo, do seu conteúdo, basicamente são e-mails de venda, né? Não há comprovação de participação da Labat em qualquer fraude relacionada às empresas destinatárias, né? Algumas vendas eram realizadas por e-mails, motivo pelo qual a fiscalização encontrou e-mails trocados entre vendedores da Labat, né? Importante destacar que os e-mails não foram enviados por ninguém que tenha gerência da empresa, enfim, que tenha esse interesse em participar de alguma fraude, mas sim somente por vendedores contratados pela Labat, às vezes até esporadicamente, né? Não são, às vezes, funcionários fixos, muitas vezes são vendedores contratados em determinados períodos, e com alguns funcionários, né, ditos funcionários ao menos, das empresas de Pádua e Bonanza, e por isso, né, os e-mails que a fiscalização anexa nos autos, eles nada comprovam.
Antes de finalizar a sustentação aqui, eu gostaria de destacar que como o fisco ele responsabiliza, né, o vendedor pela fraude da empresa destinatária, geralmente, a Labat ela acaba tendo muitas autuações, né? Contudo, a maioria delas, elas caem, né? A totalidade, não digo totalidade ainda, porque temos 5 ainda pendentes de sentença, né? Mas com exigibilidade suspensa já. Ou seja, a Labat não tem nenhum caso de papel imune que a preocupe no momento, em questão de exigibilidade, de não estar com exigibilidade suspensa ou extinto, né? No judiciário, a Labat já derrubou mais de 13 autos de infração, e outros 5 estão pendentes de serem derrubados justamente porque ainda pendem de sentença. Nesse sentido, gostaria de trazer aqui um julgado importante dessa própria Colenda, segunda Câmara Julgadora, que é o auto de infração, se me permitem a leitura, 4.058748, dígito 4, em que a recorrente é a própria Labat, e em decisão publicada no dia 26/9/2018, o relator Dr. César Eduardo Termes Alaf entendeu que o conjunto fático probatório comprovou as operações e por isso houve a anulação integral do auto de infração aqui na esfera dessa segunda Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas. E por tais motivos, né, relacionado a todo o conjunto fático probatório que a empresa junta nos presentes autos, é que se pede o provimento do recurso ordinário com a consequente improcedência total do auto de infração ora em debate. É isso, muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Rodrigo. Cumprimento pela sustentação oral, muito pontual e muito objetivo nos aspectos do seu recurso, né? Foi direto ao ponto de cada alegação aduzida aqui no seu recurso. Eu passo, então, ao voto. As questões de conhecimento. Eu não estou conhecendo do recurso quanto à alegação de ilegalidade do cálculo da multa sobre o montante de crédito tributário atualizado, em razão da súmula 13 do TIT. Eu também não conheço da questão da confiscatoriedade da multa fiscal, em razão do disposto do artigo 28 da Lei 13.457. Passo, então, à análise do mérito do recurso. As acusações fiscais dos itens 1 e 2 do AIN são de emissão de documentação fiscal na saída de mercadorias, consignando declaração falsa quanto aos estabelecimentos de destino, com infringência aos artigos 59, parágrafo 1º, item 3, 127, item 2 e 184, item 3, todos do RICMES, razão pela qual os argumentos recursais pertinentes serão analisados em conjunto. A decisão de primeiro grau foi pela manutenção dos lançamentos fiscais, entendendo que restou demonstrado nos autos que a autuada teria participado da fraude. Em seu apelo, o recorrente enfatiza a existência das empresas destinatárias de Pádua e Bonanza, impugnando, pois, o trabalho fiscal que culminou na declaração da inidoneidade, bem como afirma que o contribuinte estava imbuído de boa-fé e que as operações mercantis efetivamente ocorreram conforme prova dos autos. Registro, antes de tudo, que, uma vez demonstrada a efetiva operação mercantil, não resta configurada a infração artigo 59, parágrafo 1º, item 3, 127, 2, 184, 3 do RICMES. Ora, para demonstração da alegada boa-fé do contribuinte em situações de autuação por inidoneidade de documentos fiscais que embasam as operações, a jurisprudência odierna apenas exige a comprovação da efetividade do negócio mercantil. Assim é que, apesar de o presente caso não versar sob hipótese de creditamento de ICMS, atinente a notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas, entendo que a infração por emissão de documentos fiscais com declaração falsa quanto ao destinatário ou destinatário diverso submete perfeitamente à jurisprudência do STJ, força do qual restou sedimentado que, havendo comprovação da efetividade das operações, é permitido o aproveitamento do crédito conforme acordo que foi submetido ao regime de recurso repetitivo quando do julgamento do RESP 1.148.444, Minas Gerais. No mesmo sentido, conforme já pacificado pelo TIT, o contribuinte de boa-fé não deve ser apenado em casos tais, e aqui eu cito
pelo menos 2 julgados aqui da Câmara Superior nesse sentido. Como já foi dito, ainda que no presente caso não se trate de creditamento de ICMS com base em documentos fiscais inidôneos, mas sim de emissão de documento em razão da aventada inidoneidade do estabelecimento de destino, a lógica da acusação baseia-se na mesma premissa, qual seja, a presunção de que as operações não ocorreram na forma como documentado nas respectivas notas fiscais. Com efeito, tal como ocorre na temática dos créditos de ICMS, baseado em notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas, a prova da efetividade das operações é igualmente eficaz para afastar a mesma acusação fiscal de inocorrência de operações mercantis de venda de mercadorias nas operações de remessa ou de emissão de nota fiscal constando destinatário diverso. A jurisprudência do STJ e do TIT caminham numa única direção, qual seja, de que a demonstração de efetividade das suas operações com a empresa posteriormente declarada irregular caracteriza a boa-fé do contribuinte, seja na compra, seja na venda, e aqui eu cito o julgado da Câmara Superior, o AIN 3.159.722, dígito 1, que eu transcrevo aqui a emenda. Se, de um lado, o STJ, no que tange a tese da boa-fé, tratou apenas de crédito indevido, por outro lado, também não afastou a tese da boa-fé consubstanciada na súmula 509 para outras infrações ou outras espécies de operações. Por tais razões, me parece coerente e razoável que a tese da boa-fé intestina também se aplique para outras infrações, como ocorre no presente caso. Assim, é de rigor a análise dos argumentos do recorrente à luz das provas dos autos para aplicação ou não da orientação da súmula 509 do STJ. Pois bem, considerando que a fiscalização imputa dolo e ou fraude na conduta da autuada, e a decisão de primeiro grau assim reconheceu ao manter a integralidade do AIN, mister se faz acuidade quanto aos argumentos do recorrente que sustenta a boa-fé e a efetividade das operações. Em se tratando de prova do dolo, da fraude, da simulação ou da dissimulação, a tarefa não é fácil, não há que se falar em má-fé de qualquer ato do contribuinte, ainda que consciente. De acordo com o artigo 18, inciso 1 do Código Penal, o dolo é a vontade livre e consciente de realizar a conduta típica e antijurídica, visando o resultado almejado ou que tenha assumido o risco de realizá-la diante da previsibilidade do resultado. Para o direito tributário, é necessário apenas o dolo genérico, podendo haver também o dolo específico, sendo que esse se traduz no ânimos de praticar determinada conduta ilícita específica, que não se confunde com a mera intenção do agente. Marco Aurélio Greco, de forma esclarecedora, diferencia a finalidade de um ato com o dolo na prática de um ato nos seguintes termos, aqui eu transcrevo a doutrina nesse sentido, e seguindo no meu voto. Daí a presença do dolo, da fraude e da simulação que deva ser suficiente e robustamente comprovada, caso contrário, qualquer infração fiscal praticada poderia ser presumidamente dolosa. A professora Maria Rita Ferragutti propõe interessante solução para a prova da fraude, da qual adoto. Pelo que chama de dinâmica da fraude, a prova não recairia sobre a intenção do agente em si, mas sobre a circunstância dos fatos e as características dos atos por ele praticados. Aqui eu transcrevo também a doutrina da professora. Com efeito, tendo por base a referida teoria, passo a analisar o apelo do particular no que diz respeito à alegada inexistência de infrações fiscais pela efetividade das operações, mormente por ausência de dissimulação, como aponta o fisco. Através do procedimento administrativo de constatação de nulidade de inscrição estadual em PCN número tal, relativamente a bonanza comerciais papéis, folhas 133 de 214, apurou-se que houve substituição de sócios, várias mudanças de endereços. Nas diligências no local do estabelecimento, constatou-se que o escritório administrativo estava vazio, que o galpão estava sem atividade e praticamente vazio. Foi encontrado carimbos e mercadorias da empresa Smart Gráfica Editora, desacompanhada de documentação fiscal. Numa segunda diligência fiscal, a placa de identificação da empresa foi retirada. Em seguida, a partir de folha 142, a fiscalização relata os resultados da fraude estruturada da operação Game Over,
em que destacamos o seguinte excerto de folhas 142 a 143. Aqui eu não vou ler o trecho para não cansá-los. Enfim, fora apurado que as empresas de Pádua, Smart, Bonanza, Rebec, BR Paper tinham controle de caixa única e eram devedoras contumazes, além de outras empresas que emitiam notas fiscais com valor bem abaixo das entradas. Mais adiante, no relatório de diligências, conclui as folhas 156 o seguinte, abro aspas, diante do exposto, a cassação da inscrição Bonanza se mostra o caminho mais promissor no sentido de permitir a interrupção da permanência do esquema de fraude estruturada e de promover recuperação de imposto que foi dissimulado nos últimos anos, por meio da cobrança dos reais beneficiários da fraude, casos identificados, e dos parceiros comerciais envolvidos nas operações. A situação envolvendo o contribuinte Bonanza foi enquadrada no inciso 2 do artigo 31 e no seu parágrafo 2º, item 1 da portaria CAT 95 e 96. Quanto ao exposto, considerando os enormes prejuízos causados aos cofres públicos pela continuidade da operação Bonanza e considerando que a competência para dar início ao PAC é o delegado regional tributário, encaminha-se o presente expediente e tal. Então, esse foi a conclusão do PCN. Já com relação ao PCN da de Pádua, infere-se que o trabalho fiscal foi com o mesmo esmero que o anteriormente indicado. Tal apuração decorre do plano de trabalho fiscal denominado Kurzweise, onde foi constatado que as notificações da fiscalização não foram respondidas, que houve alteração de sócios, do objeto social e dos endereços, mas que a empresa não executava suas atividades no endereço declarado. Galpão abaixo do nível de estoque, incompatível com o volume de atividade declarada, sócio administrador que nunca esteve na empresa, segundo funcionário que recebeu a fiscalização, sócios da de Pádua que possuem outras empresas envolvidas no esquema fraudulento, conforme folhas 247. A conclusão do relatório circunstanciado está às folhas 248, que eu acredito que não seja necessário ler para os senhores. Assim é que ambos os PCNs demonstraram à sociedade a fraude estruturada, de tal modo que a idoneidade foi corretamente declarada observando-se as formalidades legais. De mais a mais, o relatório circunstanciado de folhas 27/67 é esclarecedor no que tange à prática infracional do recorrente. Foram relacionadas pessoas com parentescos que são ou foram sócios das empresas envolvidas na fraude perpetrada, envolvendo Labate, Bonanza e de Pádua, onde trocaram e-mails entre elas sobre vários assuntos. Vejamos o trecho do relatório circunstanciado de folhas 28. Abro aspas. Foi necessário citar os nomes dos familiares envolvidos no esquema de dissimulação do pagamento do imposto, visto que os funcionários da Labate trocaram e-mails com alguns deles. As mensagens foram obtidas a partir de mandado de busca e apreensão no processo número tal, um processo até judicial, né? Cuja execução se deu no dia 30/10/2019, nos endereços dos escritórios dos contadores Arnaldo Aparecido Ribeiro e Marcos Antônio Bertoleto. Na mesma data, foram realizadas apreensões em empresas ligadas aos dois contadores, selecionados a partir da análise dos seus endereços da coincidências do IP de emissão de documentos fiscais eletrônicos. Fecho aspas, volto ao meu voto. Também foi apurado que os sócios laranjas eram remunerados e que foram encontrados elementos em materiais digitais na busca em loco, realizada pela fiscalização de que a Labate estava em conluio com a fraude estruturada. Basta verificar o depoimento e as informações baseadas na referida coleta às folhas 29 e seguintes dos autos, conforme folhas 5.984 e 5.987. Nesse diapasão, são precisas as informações da decisão recorrida, fazendo referência à manifestação fiscal de folhas 10.907 a 10.910, da qual me reporto, que eu transcrevo esse trecho da decisão recorrida, que, na verdade, eu resumi, né, há pouco. Estou convencido de que restaram devidamente motivados os ilícitos fiscais dos itens 1 e 2 do AIM, dado que foi comprovada a saciedade o conluio da Labate no esquema fraudulento, caindo por terra todas as alegações incertas no recurso ordinário. Estando comprovada a má-fé do contribuinte em relação às operações dissimuladas descritas no AIM exordial, dissipienda qualquer documentação tendente a demonstrar a efetividade das operações, pois a súmula 509 do STJ não tem cabimento na espécie por óbvia razão.
Ora, o fato de a fiscalização localizar o contador e o sócio administrador, de ter sido constatada uma placa de identificação no imóvel de localização da empresa, que tomou as cautelas devidas para as operações e, por isso, não sendo obrigada a fiscalizar seus clientes, não retira o dolo na prática infracional conforme o elenco probatório dos autos. Do mesmo modo, é irrelevante juridicamente que as empresas tivessem registro no RECOP, até porque, sem estes, nem mesmo seria possível a prática fraudulenta visando enganar o fisco. O efeito retroativo da declaração de idoneidade, por si só, não tem o condão de configurar a infração fiscal imputada, sendo apenas um dos elementos a serem considerados, juntamente com outras provas produzidas pelo fisco para motivar o lançamento fiscal. No presente, não há provas que corroboram as acusações fiscais, há provas que corroboram as acusações fiscais, de tal modo que a regularidade das destinatárias na data no fato, insuladamente, não comprova a boa-fé do contribuinte e a efetividade das operações. Os depoimentos colhidos pela fiscalização, como restou consignado neste voto, é de clareza meridiana, comprometendo a Labate. Conferir, por exemplo, folhas 5.589. Não há equívocos, nem premissa falsa, eis que os e-mails mostram que havia uma troca de informações necessárias para que a fraude fosse levada a efeito. E ainda, a alegada presunção, que não é absoluta, de imunidade das empresas destinatárias, por estarem no RECOP, foi ilidida pelas fartas provas produzidas pelo sujeito ativo. Logo, o laudo a que se refere o contribuinte, as folhas 10.990 a 10.992, documento 17, em nada contribui para a sua tese. Com efeito, muito embora o contribuinte tenha se esforçado sobremaneira em suas alegações de folhas 10.954 a 10.958, fazendo referência aos documentos juntados às folhas 593 e seguintes e documentos de folhas 5.879 seguintes, inclusive comprovantes de pagamentos que não passaram desapercebidos por este relator, não são suficientes para elidir as acusações fiscais, tendo aplicação o artigo 149, inciso 7º do CTN, que assim está escrito, e aqui eu transcrevo. Por fim, registro que a jurisprudência administrativa e judicial colacionada pelo recorrente, folhas 10.969 a 10.990, embora trate de questões com certa semelhança, não contribuem para o convencimento deste julgador em razão das particularidades do elenco probatório constantes dos autos nos termos do fundamentado acima. Destarte mantém os itens 1 e 2 do AIN sem reparos na decisão de primeiro grau. Questão das multas aplicadas. Diz o recorrente que as multas não poderiam ser aplicadas diante da ausência do dolo ou de fraude, justamente porque o artigo 59 não fora violado. Para as acusações fiscais dos itens 1 e 2 do AIN, incidiu o artigo 87, inciso 4, letra B, da Lei 6374/89. Nesse sentido, infere-se que os fatos descritos no AIN exordial se subsumem à hipótese legal da norma sancionatória, uma vez que imputa-se ao contribuinte a emissão de documentos fiscais consignando declaração falsa contra o estabelecimento de destino, não restam dúvidas que a tipificação da sanção tributária pela autoridade fiscal foi escorreita. Em verdade, o contribuinte parte da premissa que não praticou a infração do artigo 127.2, combinado com o artigo 57 do RICS, para concluir que as multas são indevidas. Entretanto, a asserção do recorrente é questão de mérito que já foi superada a iuris, de tal modo que não há que se falar em ilegalidade na aplicação das multas fiscais. Ocorrido o fato ilícito hipoteticamente previsto no antecedente da norma primária sancionatória, instaura-se a relação jurídica prevista no consequente normativo, força de um vínculo abstrato através da imputação normativa, que é a obrigação do sujeito passivo pagar para o sujeito ativo o valor pecuniário previsto em caráter penal. Noutro giro, inaplicável a redução, a relação ou a relevação das penalidades fiscais, pela ausência dos requisitos objetivos do artigo 527-A do RICMES. As acusações fiscais implicam em falta de pagamento de imposto, conforme DDF de folha 5/23, e as condutas foram praticadas com dolo. Insofismável a legalidade das multas aplicadas, devendo o apelo do particular ser desprovido nessa parte. Com relação aos juros, o contribuinte impugna que são excessivos e que devem ser respeitados os termos da nova súmula 10 do CIT, principalmente porque o julgamento de primeira instância teria ocorrido antes da revisão do referido simulado pela Câmara Superior. Equivoca-se o contribuinte.
os juros foram calculados corretamente, conferir DDF de folha 5/23. Isto é, adotando-se os índices da taxa Selic, nos termos do artigo 92 da Lei 6374/89, combinado com o decreto 62761 de 2017, que tem efeitos a partir de 1º de novembro de 2017, dado que o presente auto de infração fora lavrado em 1º de 6 de 2022, sendo que o período de apuração do item 1 foi entre outubro de 2018 a janeiro de 2021, e quanto ao item 2, a competência de setembro de 2018, portanto, na vigência do decreto 62761. Ademais, o recorrente não trouxe aos autos qualquer demonstração de excesso de juros, nem de erros aritméticos mediante planilha analítica. Rejeito, pois, o argumento do recorrente. Diante de todo o exposto, eu conheço em parte do recurso ordinário, na parte conhecida, nego o provimento, nos termos do fundamentado. Este é meu voto, que eu submeto aos meus pares para discussão. O processo está em discussão. Bem, então, não havendo inscritos, Dr. Flávio, apareceu Bom dia, aqui doutor José Pérez. Eu cumprimento aí o doutor Rodrigo Vieira pela sustentação oral. Parabenizo aí o doutor José Pérez pela análise do caso, um caso com conjunto probatório bem robusto, assim, cheio de detalhes, tanto da parte da acusação quanto da parte da defesa. Eu também entendo que, nesse caso, deva ser aplicada a súmula 509 do STJ, embora não se trate de acusação de crédito indevido, é um critério objetivo aí que nós temos para analisar o deslinde desse tipo de caso, e quanto mais objetiva a análise por parte do julgamento, eu entendo que é melhor para o contencioso administrativo. E, nesse sentido, em razão principalmente dos e-mails constantes dos autos aí apreendidos, eu entendo que resta prejudicada a demonstração da boa-fé por parte do remetente das mercadorias, e, nesse sentido, vou acompanhar integralmente aí o voto. Obrigado, doutor Flávio. Eu também parabenizo aí o doutor Rodrigo Vieira. Desculpa aí para quem eu não dei bom dia ainda. Bom dia a todos. Eu cumprimento aí o doutor Rodrigo Vieira pela sustentação oral, e cumprimento aí o presidente pelo voto, e já adianto que eu vou acompanhar também pelo conjunto fático probatório. Eu vou adiantar que eu vou acompanhar o relator. Muito bem fundamentado o voto. Parabéns. Obrigado, doutor Douglas. Obrigado, doutor Vinícius. Tabir. A todos novamente. Muito obrigado, doutor Divaldo. Realmente, nenhuma consideração a fazer. Vou parabenizar pelo voto, realmente. Obrigado. Obrigado pela intervenção de todos. Eu vou, então, encerrar os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos os juízes confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Eu proclamo o resultado do julgamento. O recurso ordinário conhecido em parte, na parte conhecida, negado provimento, nos termos do voto relator. A unanimidade.
Eu agradeço e cumprimento, mais uma vez, o doutor Rodrigo Vieira pela sua excelente participação e fique à vontade se quiser continuar na sala. Muito obrigado mais uma vez. Sempre uma honra participar dos julgamentos aqui e uma boa semana a todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo. Bom, encerrado esse julgamento, passamos então ao próximo processo da pauta. Vamos então para o processo UAIN 444-160, Copap Produtos de Petróleo Limitado. O relator é o doutor Douglas Kakazo Kuchiyama, vice-presidente da Câmara. Já está a postos aqui o doutor Marcelo. Doutor Douglas, passo então a palavra para que apresente o processo, faça um breve relatório. Em seguida, eu passo a palavra ao ilustre advogado. Tá, mais uma vez, bom dia a todos. Esse caso aqui é um recurso ordinário da decisão que julgou o procedente de auto-infração, lavrado contra a empresa, que teve imputadas as seguintes infrações relativas infração relativa ao pagamento do imposto, deixar de pagar por meio de guia de recolhimento especiais ICMS, incidentes sobre operações de importação, nos períodos de julho de 2020 a fevereiro de 2021, nas datas e valores indicados nos demonstrativos 1.1 e 1.2, devido até o momento do desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas do exterior, por sua conta e ordem, cujas importações foram desembaraçadas nesta e outra unidade da Federação por intermédio de empresa trading e remetidas diretamente ao estabelecimento adquirente e destinatário das mercadorias, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. E 2, infrações relativas ao crédito do imposto, creditou-se indevidamente o ICMS, nas datas e valores no período de julho de 2020 a maio de 2021, nas datas e valores especificados nos demonstrativos 2.1 e 2.2 de anexo, por meio de escrituração de notas fiscais de operações interestaduais emitidas por Trade do estado de Tocantins, Terra Nova Trading Limitada, relativas à entrada de mercadorias importadas do exterior, por sua conta e ordem, remetidas diretamente ao estabelecimento adquirente e destinatário das mercadorias, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. A empresa foi notificada do AIN, apresentou defesa, que eu vou deixar para o patrono se manifestar aí. O AFR autuante apresentou sua manifestação fiscal, que pugnou pela manutenção do AIN tal como lavrado, foi preferida a decisão de primeira instância, como mencionado. O contribuinte apresentou seu recurso ordinário e a representação fiscal apresentou contra-razões ao recurso, pugnando pelo não provimento do recurso. Esse é o relatório em síntese, presidente. Obrigado, doutor Douglas, pelo breve relatório. Passo então a palavra ao ilustre advogado, doutor Marcelo Salomão. Muito bom ter a sua presença aqui. Passo então a palavra pelo prazo de 15 minutos. Doutor Marcelo, com a palavra. Bom dia a todos, muito obrigado, doutor Zé Pérez. Queria cumprimentar excelentíssimos juízes, queria cumprimentar o digníssimo representante fiscal, aos ilustres colegas aqui presentes. É sempre realmente uma honra. Comecei a fazer sustentação no título, eu tinha cabelo ainda e não tinha barba, então é sempre uma escola para mim. Então, bom dia, é um prazer estar aqui. Como muito bem relatado pelo doutor Douglas, são duas acusações. A acusação de que a recorrente teria importado mercadoria por conta e ordem, e também glosando os créditos dessa compra. Por quê? Porque, em verdade, e é isso que defendemos aqui em nome da recorrente, desculpa, o Estado entendeu, o Estado entendeu que era por conta e ordem e, por isso, também glosou os créditos no item 2, como bem relatado. O que nós temos aqui de documentação, e o primeiro ponto que nós levantamos é de nulidade da decisão recorrida, em que pese todo o respeito pelos que prolataram, é que há, desde o começo da fiscalização, um contrato demonstrando que se trata de uma importação por encomenda, feito pela Terra Nova, no estado de Tocantins. Mas o Estado, na fiscalização, apesar de ter recebido diversos documentos e traz alguns por amostragem, se permite concluir e desqualificar o contrato que explicitamente, e esse contrato está nos autos desde a fiscalização, diz se tratar de um contrato por encomenda. Mais que isso,
há também os documentos que comprovam que o frete foi totalmente pago, o câmbio foi totalmente pago pela empresa contratada para que importasse e depois revendesse. Então, a briga que temos aqui, Excelência, é efetivamente ver os critérios adotados na decisão recorrida, que, seguindo o termo circunstanciado, desqualificaram uma importação por encomenda para uma importação por conta e ordem. Então, o primeiro ponto que eu quero trazê-los é por que entendo que é nula a decisão? Porque ela efetivamente não analisou da melhor maneira os documentos constantes dos autos, mesmo documentos trazidos e apontados no termo circunstanciado que embasa o auto de infração. Então, para facilitar depois a busca, o contrato das folhas 312 a 322, onde explicitamente se vê, com base no direito positivo brasileiro, inclusive nas regras de IPI, que se trata de uma importação por encomenda. Para desqualificar essa natureza de importação, o fisco levantou 3 situações. A primeira é o item folhas 12 do relatório circunstanciado adotado na decisão recorrida. O frete de parte das operações de venda da terra nova para a recorrente teriam ficado a cargo da própria destinatária, conforme documentos. Bom, então, primeiro ponto. O que importa o frete ter sido de responsabilidade da recorrente para mudar a natureza dessa importação? Primeiro ponto que me parece absolutamente... Foi eleito um argumento jurídico absolutamente relevante. Quem pagou o frete mudasse se é uma importação por encomenda ou uma importação direta ou uma importação por conta e ordem. Eu não consigo achar subsídio jurídico para isso. Mas, mais que isso, nem fático, porque se isso fosse razão, olha que dado interessante, de todas as notas juntadas por amostragem, apenas em uma delas, olha que dado importante, senhores jogadores, apenas uma delas, o frete foi de responsabilidade da recorrente. Então, nem do ponto de vista jurídico e nem do ponto de vista fático se confirma essa indicação do termo circunstanciado. Ele mesmo, e depois o julgamento, então, acaba por ignorar, aceitar esse fato como juridicamente forte para se desqualificar a operação, mas, mais que isso, sequer olha que apenas em uma das notas o transporte foi feito de responsabilidade pela recorrente. O segundo ponto que foi trazido é que as mercadorias foram transportadas diretamente do desembaraço para a recorrente. Também está nas folhas 12 do relatório circunstanciado. Ora, e qual é o problema jurídico? Pelo contrário, né? Porque aqui se quer voltar naquela velha discussão que o próprio Tite, já em algumas decisões, mas o Supremo agora, de forma na sistemática de repercussão geral, deixou claro que efetivamente se admite, sim, a entrada simbólica, a remessa simbólica, e que isso não afeta o crédito, que isso não afeta a operação. Portanto, esse segundo argumento trazido pela fiscalização e acolhido pela decisão hora recorrida é de que, efetivamente, as mercadorias foram direto para a recorrente do posto, porque foi desembaraçada, excelências, parte no estado de São Paulo, parte no estado do Paraná. Então, efetivamente, exatamente como ainda mais nesse volume de importações, já se fez o desembaraço em São Paulo e foi direto para o estabelecimento paulista. Portanto, se considerou, na acusação fiscal, na decisão recorrida, esse ser um argumento também suficiente para alterar a natureza do tipo de importação. E, por fim, mas também muito importante, diz o fisco que não foram apresentados documentos aptos a comprovar efetivamente quem pagou pelas importações. E aqui, o que nós temos nos autos? Para, de novo, no nosso modo de ver, com data vênia, não foram bem analisadas as provas. Trazido pelo próprio fisco, câmbio pago sempre pela empresa contratada para encomenda, pela Terra Nova. Mais que isso, o próprio contrato. Mais que isso, embora já se tivesse conhecimento, como se reconhece no termo circunstanciado dos documentos entregues à fiscalização, se juntou, utilizando o mesmo critério de amostragem, e aqui, infelizmente, eu só recebi isso como advogado para poder juntar isso no recurso, então, eu aqui, com base, efetivamente, na busca da verdade material, e imploro pelo conhecimento disso, porque o fisco já tinha conhecimento e não trouxe. Mas essa juntada no recurso de aproximadamente 250 notas fiscais efetivamente emitidas
emitidas pela Terra Nova para a recorrente. Todas essas no registro contábil da recorrente. Portanto, o que nós temos é uma somatória do contrato, uma somatória do físico reconhecimento. Em nenhum momento se questiona a entrada dessas mercadorias, pelo contrário, se alega que o frete foi feito de suporte da recorrente, estão aceitando a realidade do que fora transportado. Temos também, importante, nós trouxemos isso também com recurso, 150, para quem diz que não tem nenhum pagamento, também usando o mesmo critério de amostragem, 150 aproximadamente, 143, 147, comprovantes de pagamentos direto da recorrente para a Terra Nova por essas importações, por essa venda. Então, como é que faz? Tem todo esse dado, esse calhamaço de provas que simplesmente, olha, com base nesses 3 argumentos, fundamentalmente, nós estamos desconsiderando que isso seja uma importação por encomenda. Então, nosso primeiro argumento, efetivamente, é o de nulidade da decisão recorrida para que nova seja feita, levando em conta todos os documentos acostados aos autos, em especial os juntados pela fiscalização desde o início, mas também os que nós juntamos. Do ponto de vista de mérito, excelências, também me parece não haver mais dúvida, e não vou tomar tempo dos senhores para fazer a distinção tão conhecida de todos os senhores, de todos nós, das espécies de importação. Mais que isso, para dizer que elas foram absolutamente ratificadas pelo Supremo Tribunal Federal, deixando claro que em situações como a presente, com base nas provas existentes nos autos, se trata de uma importação por encomenda e que, portanto, o Estado competente para o ICMS importação, efetivamente é o Estado do Tocantins, porque está lá o destinatário jurídico, o destinatário legal da importação. Aqui é importante aquela distinção, o ilustre presidente dessa corte, doutor Aires, tem livro específico sobre isso, deixando claro que são duas operações. Uma de importação e depois a segunda de revenda, dentro ou fora do Estado. Vejam, me parece tão evidente a improcedência do item 1 do auto de infração e, consequentemente, do item 2, porque vamos imaginar o seguinte, que mesmo que o Estado tivesse correto ao desqualificar a operação por conta e ordem, em que momento que ele está desqualificando isso para dizer que também não geraria os créditos que ele glosa no item 2? Então, imagine que a importação tivesse sido feita pelo contribuinte tivesse localizado em São Paulo, o encomendante. Se a Terra Nova estivesse em São Paulo, ela teria pago o imposto de importação, naturalmente, aqui. E depois, na revenda para um contribuinte dentro do Estado, como é o caso da recorrente, também incidiria um novo imposto, mas aí o de venda de mercadorias. Não poderia se acreditar o contribuinte? Vejam, me parece absolutamente ilógico, um contrassenso também no item 2. Quer dizer, mesmo que tivesse correto o item 1, como é que se glosa o item 2 se reconhece as operações? Quer dizer, essa discussão do fisco de dizer que a competência seria de São Paulo implica em dizer que também não tem crédito quando efetivamente o fisco reconhece a incidência, tanto de uma importação quanto depois da operação direta. Então, quer dizer, se ele dissesse que era uma importação direta, também não geraria crédito, seria só uma importação com incidência sem crédito nenhuma natureza. Então, eu queria trazer esses fatos, sei que matéria muito conhecida dos senhores, peço desculpa, mas me pareceu importante comparecer para a sustentação oral para mostrar esses fatos. Há uma evidência diferente do que alega o fisco, de provas, efetivamente, que demonstram a ocorrência da operação. E, inclusive, fato incontroverso, como efetivamente que as operações ocorreram, que a importação ocorreu e que depois, efetivamente, a remessa da Terra Nova para a recorrente também ocorreu. A divergência que ia dar, que é na suposição trazida e que não condiz com os próprios documentos elencados, de que o frete teria sido feito sempre de responsabilidade da recorrente. Não. Agora, também se tivesse sido, isso não muda a natureza, excelências. Eu também trouxe, e não vou cansá-los com isso, uma série de jurisprudências dessa ilustre corte, como disse sempre, minha escola, mas decisões mais recentes da 6ª e da 10ª Câmara, uma com voto esclarecedor do ilustre juiz André Félix Cota, grande professor de tributário, deixando exatamente que não tem diferença, diz o professor. Portanto, não é porque a mercadoria veio direto do armazém alfandegário para o estabelecimento da recorrente que o ICMS é devido em São Paulo.
Depois da repercussão geral, que inclusive afastou, né, por uma declaração de constitucionalidade parcial, o artigo 11 da lei complementar, me parece evidente que não há mais espaço para se discutir se aceita ou não a questão da entrada simbólica, da remessa simbólica, o que tem a ver com o item 1 do auto de infração. Então, nós estamos aqui para lembrar que, diferentemente do que se alega em termos de prova, nós temos quase 150 documentos juntados comprovantes os pagamentos da recorrente para a Terra Nova, que o fisco diz que não são comprovantes de pagamento. Mas está lá, os documentos, basta olhar, estão as folhas 5.124 a 5.298, diz a fiscalização que isso pode ser pagamento para pagamento sobre serviços do exterior. Mas com base em que argumento, com base em que elemento? Os comprovantes de câmbio estão todos também no processo, o contrato de importação também importante. As notas fiscais, quando se diz que não tem um documento que comprove a operação quando ele mesmo tinha dado como verdadeira, das folhas 746 a 900 dos autos são notas fiscais, efetivamente, emitidas, lavradas pela Terra Nova para a recorrente, e todas estão no sistema de EFD também, já constante nos autos. Então, excelências, e com base nesses argumentos, é que eu venho requerer, primeiro com base um pedido preliminar de nulidade da decisão recorrida, por uma análise que me pareceu equivocada sobre os documentos constantes nos autos e que acabou levando para uma desqualificação de uma operação de uma importação por encomenda para uma importação por conta e ordem. Não for assim, pediu cancelamento pelo mérito, né, vez que o Supremo já pacificou, e já era assim no direito positivo, e já entendia assim essa corte, sobre a absoluta irrelevância de onde entra o bem importado, da remessa fictícia, se aceitando, portanto, as operações com remessa simbólica e entrada simbólica. Da mesma forma, coerentemente, cancelar o item 2, porque não há razão lógica nem jurídica, efetivamente, para se glosar o crédito quando o fisco mesmo reconhece as operações, e mesmo que o fisco tivesse correto quanto ao item 1, não tiraria o direito de crédito. Portanto, o que se pede é o cancelamento dos dois itens, mas quando menos que se cancele a suposição de se considerar correto o item 1, que se cancele integralmente o item 2. Agradeço muitíssimo a atenção de todos os senhores e um bom dia a todos. Obrigado, doutor Marcelo. Cumprimento e parabenizo pela sustentação oral, muito didático aí nas suas explicações e nas informações aí sobre o processo, sobre a tese do contribuinte. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator, doutor Douglas, para que apresente o seu voto. Com a palavra. Então, em sede de recurso ordinário, a meu ver, resta a discussão sobre a natureza da operação de importação realizada no caso em discussão. No caso, temos que houve importação por encomenda, conforme amplamente demonstrado nas razões trazidas pelo recorrente, nos termos do artigo 11 da Lei 11.281 de 2006, mais especificamente em seu artigo 11, temos a importação promovida por pessoa jurídica importadora que adquire mercadoria no exterior para revenda a encomendante pré-determinado não configura importação por conta e ordem de terceiros. Após a edição da lei acima mencionada, a Secretaria da Receita Federal regulamentou a norma por meio de instrução normativa SRF 634 de 2006, que estabeleceu os requisitos e condições para a atuação da empresa jurídica importadora em operações procedidas para revenda a encomendante pré-determinado e que se encontrava vigente à época dos fatos. E que se encontra, né, na verdade. Por outro lado, a importação por encomenda passou a ser regulamentada no âmbito dos estados por meio do protocolo 23 de 2009, assinado com o Estado do Espírito Santo, pelo qual se ajustou o seguinte acordo: nas importações por conta e ordem, o recolhimento do CMS relativo à operação deverá ser efetuado em favor do estado de localização do adquirente, geral São Paulo. E nas importações por encomenda, o sujeito ativo da obrigação tributária é o estado de localização do importador, no caso concreto, Espírito Santo, mesmo que o encomendante esteja situado em outro estado, desde que tenha ocorrido a entrada física. Aí a questão da entrada física do importador. A fim de demonstrar a natureza da operação, transcrevemos alguns trechos do instrumento particular de compra e venda de mercadorias importadas por encomenda, celebrado em 3 de setembro de 2020. Das declarações preliminares, cláusula primeira, declara as partes
que é a operação de importação, a hora contratada, será realizada por encomenda, a teor da IN SRF 234/2006 e IN RFB 1861, de 28/12/2018, cláusula 2ª. Declara o encomendante a terra nova estarem habilitados a operar no Siscomex. Compromete-se a terra nova a importar as mercadorias com recursos próprios que forem objeto do pedido formal do encomendante, expressamente aceito pela terra nova, efetivando as importações nos termos e condições ora pactuados. Cláusula 4ª. A terra nova dará os seus melhores esforços para realizar os processos de importação, amparados por meio de instrumentos. Cláusula 6ª. A terra nova se obriga a vendê-las para o encomendante, que por sua vez obriga-se a adquiri-las pelo preço e condições ajustadas, que será composto pela somatória dos valores a seguir relacionados. Aí tem lá uma relação de valores. Da análise do contrato, temos que estamos diante de uma importação por encomenda. Reforça ainda assertivo o fato de que houve registro da DI com o nome da recorrente na condição de encomendante, que é requisito para esse tipo de operação nos termos do disposto no artigo 3º da INSRF 634 de 2006. Ao contrário do que consta na decisão recorrida, a Terra Nova Trading registrou o CNPJ da recorrente nas DIs. Nestas informou que as operações eram por encomenda, contratou o câmbio em nome próprio, no CNPJ dela, da matriz, emitiu notas fiscais indicando a natureza da operação subsequente como venda das mercadorias importadas e não simples semestre, como seria a hipótese de importação por conta e ordem. Quanto à importação por encomenda, acolhendo a Câmara Superior deste egrégio tribunal de impositar já se debruçou sobre o assunto. Aí eu transcrevi aqui um trecho de uma jurisprudência do acórdão aqui, 3.160.178, dígito 9, que eu vou deixar de ler aqui nesse momento. E outro acórdão, um pouco mais recente, a mesma Câmara Superior, com outra composição, peço vênia para transcrever voto vista que foi vencedor, aí em 4.014.908.0. Aí eu vou ler aqui um trecho só. Deixa eu ver aqui, deixa eu destacar alguma coisa. No fim, ele foi dado provimento para cancelar a exigência fiscal. E aí, mais recentemente, o acórdão do ARE 665.134 de Minas Gerais, publicado em 2020, cujo emento eu transcrevo aqui, aí eu vou ler um trecho aqui. Na importação por conta e ordem de terceira, destinatária jurídica, quem dá causa efetiva à operação da importação, ou seja, a parte contratante da prestação de serviço consistente na realização do despacho aduaneiro de mercadoria em nome próprio por parte da importadora contratada. Na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora, Trading Company, pois é quem incorre no fato gerador de ICMS com fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio após o processo de internalização. Do trecho do voto que interessa por o presente feito, transcrevo. Por outro lado, solução diversa descoberta para a chamada importação por conta própria sob encomenda. O disposto no artigo 11 da Lei 11.282 de 2006, resultante da conversão da MP 267 de 2005, em verbos, a importação promovida por pessoa jurídica importadora que adquire mercadorias do exterior para revenda encomendante pré-determinado não configura importação por conta e ordem de terceiros. A importadora, Trading Company, que incorre no fato gerador de ICMS. Em relação ao aspecto material da hipótese de incidência do tributo, isto é, a circulação de mercadorias caracterizada pela transferência do domínio, culminando na entrada do bem ou mercadoria importada do exterior. A operação mercantil autônoma, na medida em que a atividade econômica principal da sociedade empresária é a de importação de mercadorias para posterior revenda, ainda que sob encomenda, depois de internalizado no mercado interno. Portanto, sujeito ativo é o Estado membro em que domiciliada ou estabelecida a importadora Trading Company, que opere por conta própria sob encomenda. Na importação por conta própria sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora, Trading Company, pois é quem incorre no fato gerador de ICMS com fito de posterior revenda,
ainda que mediante acerto prévio após o processo de internalização. Merece destaque o fato de que o STF declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução do texto do artigo 11.1, a linha D da Lei Complementar 87 de 96, com o fim de afastar o entendimento de que o local da operação da prestação para efeitos na cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável pelo tributo é apenas e necessariamente o da entrada física de importado. Fixada a premissa de que estamos diante de uma importação por encomenda e que, nesse caso, o sujeito ativo do CMS é onde se localiza o importador, ou seja, a trade. Por consequência, é possível o creditamento dos valores constando com as notas nos termos do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. Em termos de legislação infraconstitucional, vejamos o disposto no regulamento do CMS, tidos por infringidos, artigo 59, 61, sendo assim, considerando-se correto o procedimento adotado pelo contribuinte quanto aos itens 1 e 2 do AI. Diante do exposto, conheço do recurso ordinário e dou-lhe provimento para cancelar o AI. É assim como voto, presidente. Então, sem som. Desculpe, cumprimento o doutor Douglas pelo voto proferido, pelos fundamentos adotados. Passo, então, a palavra aos colegas para que possamos debater o caso. Processo em discussão. Bom dia novamente. Eu cumprimento aí o Dr. Marcelo Salomão pela sustentação oral. Cumprimento também o Dr. Douglas pelo voto proferido. Eu estava olhando aqui os autos e consta da acusação fiscal de que a importação teria sido por conta e ordem. E aí a defesa alega que a importação teria sido por encomenda, apresentando os contratos. E eu gostaria de pedir vista dos autos, doutor Orivaldo, para analisar a questão dos pagamentos aí, para ter uma opinião aí mais calma sobre a natureza da operação de importação realmente. Então, se o doutor Douglas aí permitir, o doutor Orivaldo também, eu gostaria de retirar o processo em vista e me comprometo aí a trazer ele num tempo razoável para a gente concluir o julgamento. Muito bem, doutor Flávio, vou deferir o pedido. Eu acho que é importante essa análise a respeito dos pagamentos, né? Da Tavênia, eu percebi que no voto do doutor Douglas não foi abordado, me parece que não foi, essa questão do pagamento não chegou a ser abordado, porque eu lendo lá o relatório circunstanciado, ele enfatiza bastante a questão do pagamento, né? E por conta de não ter comprovado o pagamento, então não poderia se caracterizar a importação por encomenda. Me parece que esse é o principal argumento aí do fisco. E como o doutor Marcelo mencionou até as folhas 5.800 e alguma coisa, agora perdi um pouco aqui, que houve os pagamentos, acho que é relevante aí, doutor Flávio, a sua análise, né? Então, eu já concedi vistas e inclusive, eu estava aqui no gatilho aqui para pedir vistas também, mas como você pediu vista, eu vou então declinar então das minhas vistas. Tá, joia. Só um ponto. Na verdade, eu vou dar mais uma olhada nessa questão do pagamento, só para colocar ali no voto, para complementar, mas, assim, particularmente, eu não tratei nesse ponto aí, porque, na verdade, assim, os pontos em que a fiscalização alega que a questão do pagamento, primeiro que, assim, tem a questão do câmbio, como o contribuinte sempre vem enfatizando, e eu coloquei no meu voto, a questão do câmbio, quem fechou foi a trade, então ela quem é a responsável pelo pagamento da operação, da importação. Por outro lado, tem
tem a questão, né, a alegação do fisco nesse sentido, da Fazenda nesse sentido, é que, mas tem pagamento, não é o valor, na verdade não tem a comprovação de um pagamento efetivo, tem pagamento, mas na verdade meio que chega a dizer que tem um reembolso, né? Não seria pagamento, então o pagamento teria que ser um valor fechado, não poderia ter reembolso, porque aí, assim, sinceramente, aí nesse ponto eu acho que é relevante, porque ninguém vai imaginar que você faz uma importação, presta um serviço e não vai ter reembolso de custo, né? Isso, o custo também entra lá e tá tudo no contrato, né? Até eu transcrevi trecho, não li, mas tem lá o reembolso dos impostos, IPI, incidente, PIS, COFINS, então, né, é complicado partir dessa premissa de que, porque teve reembolso de PIS, COFINS e etc., taxas aduaneiras, então desconfigura, né, sendo que o câmbio, que é o requisito para a operação de encomenda, já está lá, mas tudo bem, e eu não preciso autorizar nenhum pedido de vista, né? Para mim, tanto faz, não tem problema não. Eu acho relevante, doutor Douglas, a análise dos pagamentos, não só porque houve, na verdade, é um dos principais fundamentos aí, né, de motivação do fisco, porque senão chega na Câmara Superior, anula a decisão porque não apreciou essa questão do pagamento, né? Eu acho que essa abordagem do pagamento é relevante aí para a gente poder finalizar aí essa decisão, né? Eu acho que isso torna um aspecto relevante aí no contexto geral aí. Bom, participação. Pois não, doutor Tabir, por favor. Marcelo também, pela excelente sustentação. Realmente, essa questão, eu até tinha pensado em pedir vista, mas como o doutor Flávio vai pedir, era justamente sobre essa questão do pagamento, porque a alegação principal aqui, já lá no relatório circunstanciado, é de que as operações de importação não tem comprovação de que o importador tenha feito, ele suportado esse ônus, né, esse encargo financeiro. Eu acho que essa questão é realmente muito relevante. Tem um julgado, inclusive, agora de setembro de 2022, em que foi considerada como operação por encomenda, justamente porque as datas de pagamento da encomenda foi feita toda em data posterior à data da importação, né? Comprovando efetivamente que tinha sido uma operação por encomenda, na medida em que quem assumiu os encargos foi o importador, não encomendante, né? Mas foi o importador Trade Company. E também tem outra questão, mas eu vou deixar mais na volta, que tem respostas à consulta que tem um sentido um pouco diverso e que tem uma interpretação um pouco diversa quanto ao desembaraço e a entrada física da mercadoria, dizendo que elas são sujeito ativo ao Estado de São Paulo, mesmo que se for operação por encomenda. Eu cito aqui, eu vou deixar para a próxima, mas fica 24.816 de 21 e a 22.690, que tratam já depois que o STF decidiu a questão, mas que trata da importação por encomenda com desembaraço e desembarque já diretamente dentro do Estado de São Paulo. O entendimento da consultoria é no sentido de que caberia ao Estado esse imposto, né? Mas isso eu deixo para a volta, para quando eu voltar, para não ser mais um aqui para pedir vista. Muito obrigado. Bom, muito bem. Então, eu acredito que nós, então, aqui, diante das intervenções, eu estou, então, encerrando o julgamento, né, diante do pedido de vista já concedido ao doutor Flávio. Então, o processo, então, doutor Marcelo, sai em vista para o doutor Flávio Arantes, que oportunamente entregará o voto e será designada outra data para a continuação do julgamento. Excelente. Bom dia a todos. Muito obrigado pela atenção, excelência. Até mais. Bom dia, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Até breve. Bom,
passamos, então, ao próximo processo da pauta. Textil Canatiba Limitada, o AIN é o 4, 146.317. O relator é o Dr. Flávio José Sanches Arantes. Já está também a posse da doutora Alessandra. Então, doutor Flávio, eu passo então a palavra para que nos apresente o processo através de um breve relatório. Em seguida, eu abro a palavra à ilustre advogada. Doutor Flávio, com a palavra. Bom, esse auto de infração ele tem um único item de acusação, de creditamento indevido em razão de documentos declarados inidôneos pelo fisco. O período das operações é 2016-2017. O auto de infração ele foi julgado procedente em primeira instância e agora em julgamento recurso ordinário do contribuinte. Em razão da presença da patrona aí, que eu cumprimento, eu vou deixar de apresentar as razões de recurso aí, para que ela possa apresentar de próprio punho aí. E eu acho que é a síntese do necessário aí para a gente iniciar o julgamento. Está sem som, doutor Orivaldo. Esqueci aqui, desculpe. Cumprimento o doutor Flávio pelo breve relatório. Passo, então, a palavra à doutora Alessandra para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Com a palavra. Olá, bom dia a todos aqui presentes. Doutor Tabi, doutor Vinícius, doutor Flávio, doutor José Pérez, doutor Douglas. Eu julguei necessário apresentar essa sustentação oral, porque, assim, o caso que em tratativa, ele se apresenta bastante singelo, assim, numa ótica de evidência probatória, na medida em que trata-se daqueles casos clássicos, né, onde as operações são transacionadas, as vendas são feitas, existe todo o arcabouço probatório no sentido de que comprovando maciçamente a operação, e por algum motivo, futuramente, a empresa vem a descontinuar, e aí existe a glosa retroativa dos créditos. É um caso clássico, inclusive, de somatória mesmo de provas e de análise de documentos, porque a matéria já é muito pisada e repisada, né, nessa Câmara, nesse tribunal, é algo que vocês veem, assim, acho que até em sonhos aparece essa questão de tão repetitiva que ela é. Nesse caso, essa empresa Textil Canatiba, ela é uma empresa que tem mais de 5.000 funcionários. A principal matéria-prima dessa empresa é algodão. Então, eles compram muito algodão, precisam, assim, sabe? Às vezes via trading, às vezes via distribuidores, atacadistas. Então, assim, é uma matéria-prima de bastante recorrência, e em virtude disso, não são todas as empresas que comercializam com a Textil Canatiba que têm uma grande longevidade, né? Tem muitas que acabam sendo descontinuadas e às vezes descontinuam sem pagamento do imposto, o que acaba resvalando na responsabilidade solidária da cadeia pelo pagamento do imposto. Mas a grande verdade, excelências, ilustríssimos julgadores, é que, assim, nós juntamos provas de que existia consulta na base cadastral do Sintegra e das folhas dos processos que estão numeradas nos autos. Nós juntamos provas que as notas fiscais emitidas pela empresa vendedora, depois considerada inidônea, ela estava com a regular identificação das transportadoras das mercadorias, né, que é a principal matéria-prima da recorrente. Nós juntamos provas da pesagem dessa mercadoria na empresa, na Textil Canatiba, na recorrente.
Então, assim, eu acho que essa prova, inclusive esse cuidado, né, porque existe o que? A análise da qualidade do algodão, existe o peso, às vezes, assim, a qualidade da fibra, então, isso também é visto e está comprovado, né, folha 151, 159, até acho que de 151 a 202 dos autos. Nós tivemos o cuidado também de juntar os contratos de compra e venda desse algodão em pluma. Como vocês também poderão ver, no livro Registro de Entrada da Têxtil, as notas fiscais estão normalmente lançadas fizemos uma tabelinha com os comprovantes de pagamento bancário de todas as notas fiscais. Então, assim, fica difícil sustentar essa questão, essa impossibilidade de creditamento, né? Inclusive, do que a gente conseguiu fazer, tem um relatório de compras e pagamentos realizados, conciliando-se as notas fiscais, respectivos pagamentos e alguns conhecimentos de transporte, em sua maioria, né, nas compras em que eles eram responsáveis. E quanto à existência da fornecedora RA, né, que é questionado, a gente também conseguiu no PCN, o próprio PCN ele trabalha com a gente, trabalha em defesa da recorrente, porque existem compras, essa empresa comprou mais de 80 milhões no mercado de algodão, de algodão. Então ela tinha material para vender e ela vendeu para um monte de empresas que a gente tem a relação aqui. Só no ano de 2018, ela vendeu mais de 10 milhões de algodão em pluma. E, assim, para empresas assim, de alta performance no mercado, né? Empresas grandes, como é a Têxtil Canatibo também, como a BHM Têxtil, Agromix, Multiagro, que são empresas muito grandes no ramo. Então, todas essas provas, a gente conseguiu fazer uma conta básica mesmo. Existem 16 provas, assim, sabe, em tópicos, que comprovam a operação. Tanto a operação quanto a existência da vendedora declarada inidônea. E existe, assim, 0 prova que demonstra qualquer participação da Têxtil Canatiba em qualquer ato de simulação. 0. Então, a gente tem 16 provas favoráveis aos contribuintes, macro provas, a gente não está falando de micro provas, a gente está falando de macro provas. E você tem 0 provas que sustentam a acusação da simulação e da obrigatoriedade, digamos assim, da glosa dos créditos. É matemática pura. A gente não precisaria discutir todas as questões que trazem, que é a aplicação da súmula 519, a gente não precisa discutir aqui o princípio da cumulatividade, a gente não precisa trazer aqui a questão de que, de fato, não houve qualquer evidência no PCN de participação em qualquer simulação. Por parte da recorrente. É só a gente ver o arcabouço probatório que ele está muito favorável e, assim, torna a defesa da recorrente muito robusta e muito sustentável, tanto na parte administrativa, que, se superada, infelizmente vai resvalar no Poder Judiciário e assim, a gente já tem outros autos de infração onde a briga posterior da Fazenda é diminuir honorários, sabe? Para o advogado, isso é legal. Para a gente, né, nós que advogamos, isso é muito bom. Mas, assim, as empresas estão tendo dificuldades em empreender no Brasil, a gente acompanha a realidade da nossa vida aqui econômica, e é uma empresa que tem mais de 5 mil funcionários, mas, assim, hora ou outra ela tem que estar se deparando com essas questões de glosa de crédito, de operações normais, de aplicação de princípio de não cumulatividade. É um ônus, assim, sabe, é um custo Brasil que, assim, o TIT, ele poderia tentar diminuir. E é um custo que depois revala para o Estado também, porque, assim,
a Procuradoria tem que ficar aí se desdobrando em STJ, pedindo, pelo amor de Deus, para que não se aplique a súmula do STJ que determinou que não há mais pagamento por equidade, né? Eu sei que tudo isso os senhores ouvem diariamente, mas eu achei interessante fixar esses pontos, porque chamar a atenção, porque, de fato, o arcabouço probatório é gigante. Nós não viemos aqui com argumentação jurídica, é prova, é documento que está nos autos. Então, assim, como eu falei, matemática pura, a gente tem 16 macroprovas que comprovam a existência da distribuidora e que comprovam a existência da operação. E tem zero prova que sustenta a alegação da acusação. Assim, eu achei até interessante que a decisão da delegacia, quando ela vai falar do pagamento, ela fez algo que assim, chega a causar, assim, espécie no advogado, porque ela suscitou algo do tipo assim, tá bom, o pagamento está aí, o extrato, a gente viu que foi via extrato bancário, a gente viu que realmente está comprovado, mas e se depois devolveu? Gente, é nisso que a gente vai trabalhar? Será que o fisco está tão precarizado que ele precisa trabalhar com esse tipo de não direito, de não jurídico, de não acusação válida, que causa estranheza, assim, causa assim, a gente tem que justificar às vezes para empresas multinacionais esse tipo de decisão, que às vezes é recorrente, é algo que envergonha o advogado. Né? E eu peço atenção cuidadosa de vocês nesse caso, e como os senhores sempre estão dispostos a fazer essa análise, e agradeço imensamente a oportunidade de conversar com os senhores e poder colocar um pouquinho do que a gente vivenciou nesses autos, né? E a gente vivenciou na preparação e na confecção dessa defesa, e nós requeremos a procedência do recurso ordinário e a anulação do auto de infração por evidente ausência de supedâneo probatório. Muito obrigada. Cumprimento e parabenizo a doutora Alessandra pela sustentação oral, muito assertiva aí nas suas alegações, envolvendo aí os argumentos do seu recurso. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator, doutor Flávio, para que apresente o seu voto. Bom, eu cumprimento aí a doutora Alessandra pela sustentação oral. De fato, é estimado que entre 50% e 60% aí do crédito tributário discutido aqui verse sobre essa questão de documentos inidôneos, mas isso daí não torna a nossa tarefa mais fácil, porque cada caso é um caso, cada caso tem suas peculiaridades, né? E esse caso eu achei um caso bem difícil de julgar. O recurso, embora a sustentação oral tenha abordado só a questão da súmula 509, para contextualizar um pouco o voto aqui, o recurso ordinário ele tem um pedido preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, tem ainda uma preliminar de decadência, aí passa, então, a questão do artigo da súmula 509 do STJ, que foi abordada na sustentação oral, e finaliza pedindo a limitação dos juros à taxa Selic, a exclusão da atualização do valor básico, a exclusão da incidência de juros sobre o valor básico para o cálculo da multa e também a questão da multa confiscatória. Então, feitas essas considerações aí, eu passo a leitura do voto. A partir do item 13, a alegação preliminar de nulidade da decisão de primeira instância por falta de análise de provas, bem como são questionados alguns dos fundamentos adotados pelo ilustre julgador tributário, que, no entender da recorrente, caracterizam também vício de fundamentação.
Aí, pois bem, analisando a sentença prolatada, observo os seguintes itens. Aí eu transcrevo o item 77, 78, 82 e 83 da decisão. Eu vou destacar aqui apenas no item 78, que consta o seguinte fundamento aqui. Com efeito, os livros registros de entrada em inventário apenas demonstram que as operações foram devidamente escrituradas, sendo que, juntamente com os contratos de compra e venda, CTRC, romaneios de embarque, registro de passagem estadual, ticket de pesagem e relação das transportadoras, comprovam que houve o recebimento de mercadorias no estabelecimento. No entanto, tais documentos não fazem prova da origem das mercadorias ingressadas. Então, houve, da análise que se faz, aí eu volto ao voto, da análise que se faz da leitura do item 77 supra, as provas foram identificadas de forma detalhada. Todavia, no item 78, há a conclusão de que elas comprovam o recebimento das mercadorias, mas não fazem prova da origem das mercadorias, fundamento este que acabou prevalecendo na decisão proferida. Quanto às críticas à fundamentação adotada pelo julgador tributário, externada em especial pelos termos utilizados no item 82 supra, por óbvio, a simples conjugação verbal no futuro do pretérito, o julgador tributário usa o termo poderiam. Ela é utilizada para se referir a algo que poderia ter acontecido, ou seja, refere-se a uma incerteza, revelando nítido caráter obter dictum do fundamento, não sendo assim essencial para o deslinde da questão, que se pautou de fato pela inexistência de comprovação da origem das mercadorias, conforme transcrito. Da análise que fiz da decisão recorrida, houve análise detalhada de diversos pontos ventilados pela defendente, bem como foi inclusive segregada a documentação mencionada na defesa, porém não localizada nos autos, conforme constou no item 89 da decisão. Aí aqui eu transcrevo o item que o julgador tributário fala de provas que não constam nos autos, e eu faço aí um confronto entre a forma como isso foi posto, como as provas foram analisadas pelo julgador tributário e a forma como a recorrente rebate essas acusações. Eu não vou lê-los aqui para não cansá-los. Aí eu vou ao item 19, compare-se a objetividade da identificação das provas, conforme item 77 da sentença transcrito, com a forma como a recorrente identifica as provas faltantes, que supostamente constam dos autos. Fica evidente a disparidade de critérios. Então, aqui, ao passo em que o julgador vai apontando as páginas da onde estariam as provas, aí no recurso ordinário vem, as provas estão DOC tal apresentado com a defesa, as provas estão DOC tal apresentado com a tua acusação. Então, é sabido que o órgão de julgamento não necessita emitir juízo de valor sobre todas as provas apresentadas e sobre todos os argumentos ventilados, quando já tiver elementos para a formação de sua convicção. Aí eu transcrevo aqui a súmula 339 do STF, posicionamento do STJ sobre a matéria, para concluir que fica afastada a preliminar de nulidade da decisão recorrida. Quanto à preliminar de decadência, então, aqui no Tribunal de Impostos e Taxas, nós temos que essa matéria é simulada, súmula 9, 2017 do TIT. Então, em razão da aplicação dessa súmula, resta prejudicada aí toda a discussão dos demais temas ligados às questões subjetivas de dolo, fraude e simulação que foram veiculadas no recurso ordinário. E quanto ao mérito, a questão se resolve pela aplicação da súmula 509 do STJ. E segundo esse entendimento, são 4 os principais aspectos a serem analisados para decidir sobre a aplicação ou não da súmula. É a declaração da inidoneidade posterior à celebração do negócio jurídico efetivo, que no caso dos autos ocorreu, a comprovação de que o adquirente de boa-fé verificou a regularidade fiscal do alienante, que no caso dos autos também ocorreu, existem comprovações de consultas, existência de prova para pagamento às empresas cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas. Aí eu aponto que há os comprovantes de folhas 686 a 954
bem como os extratos bancários de folhas 955 a 1363, além da planilha de folhas 2601 a 2616, que não está indexada aos comprovantes de pagamento e extratos apresentados. Da análise que fiz de tais documentos, não tenho conforto em dizer que comprovam os pagamentos ao emitente, quer seja pela natureza dos comprovantes apresentados, que conforme destacado pela douta representação fiscal, quer seja pela análise dos mesmos. Aí eu peguei aqui 2 exemplos, nas folhas 686 e 687, constam a realização de 2 pagamentos na data de 15/8/2016. Eu transcrevo aqui os valores e, localizando a data de 15/8/2016 nos extratos bancários, temos que tal dia se encontra nas folhas tais, todavia não localizo tais valores nos extratos. Aí eu repito aqui esse procedimento de análise por uma outra situação e concluo que assim, embora os pagamentos possam estar incluídos de forma englobada nos extratos bancários, sobre a rúbrica genérica de pagamentos a fornecedores, não comprovam em nenhuma medida para quem foram realizados, quer seja em razão da modalidade utilizada para as operações, PAG-FOR, conforme ressaltado pela douta representação fiscal, quer seja pela impossibilidade de identificação dos mesmos nos extratos apresentados, restando prejudicada uma análise conclusiva dos pagamentos realizados. Já quanto à demonstração da veracidade das operações de compra e venda, ponto que acabou prevalecendo na decisão de primeira instância, conforme já transcrito, acrescento ainda que da análise dos documentos juntados aos autos pela própria recorrente, há indícios de que boa parte das mercadorias foram coletadas em outras unidades da federação pelas transportadoras e entregues diretamente à recorrente. Veja-se nesse sentido os DACTs de folhas tais, todos indicando o local da coleta no município de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, e local de entrega no estabelecimento da recorrente. Nas notas emitidas pela Global para realizar a operação triangular, vide folhas 1447, por exemplo, não consta a informação de que as mercadorias foram coletadas no estado de Mato Grosso do Sul. Há casos ainda em que as mercadorias foram coletadas em Rondonópolis, estado do Mato Grosso, e Patos de Minas, estado de Minas Gerais, e ainda diversos outros DACTs onde os campos de local de expedição e recebimento aparecem em branco. Assim, a própria recorrente juntou aos autos documentos que comprovam que ao menos parte significativa das mercadorias recebidas em seu estabelecimento haviam sido despachadas de diferentes unidades da federação, sendo ao meu sentir tais fatos incompatíveis com o reconhecimento da boa-fé do adquirente nas operações, especialmente considerando a alíquota interna de 18% utilizada para o creditamento. Quanto aos questionamentos quanto ao procedimento administrativo de cassação da inscrição estadual do emitente dos documentos, as premissas adotadas pela recorrente encontram-se equivocadas. No tocante à instrução do auto de infração, é procedimento ordinário ajuntada apenas das principais peças do procedimento administrativo de cassação da inscrição estadual, não revelando tal conduta nenhum tipo de subjetividade por parte da autoridade fiscal. Todos os dados apresentados a respeito dos documentos fiscais emitidos envolvendo a Global foram analisados no procedimento administrativo. E, ao final, a conclusão a que se chegou foi a de que o estabelecimento teve sua existência simulada, nos termos do artigo 30, inciso 1, parágrafo 1º, item 1A do RICMES, ou seja, concluiu-se que a atividade declarada não foi de fato exercida naquele local. Assim, independente de haver um barracão com funcionário no local indicado como sendo do estabelecimento, procedimento muitas vezes adotados para dar um ar de regularidade às noteiras, o que deve ser considerado é que as mercadorias de fato não circularam por ali, e no caso dos autos, a própria recorrente detinha em sua posse e trouxe aos autos prova de que, ao menos em parte, as mercadorias foram despachadas diretamente de outras unidades da federação para seu estabelecimento, e ali entraram acobertadas com documentos da emitente localizada na capital, fato que, por si só, como dito acima, afasta, no meu entendimento, a possibilidade de reconhecimento da boa-fé, em razão do diferencial de alíquotas entre o local da origem de fato das mercadorias e o creditamento realizado. Então, nesses termos, eu estou mantendo aí a acusação,
Quanto aos índices de juros de mora, eu estou aplicando a súmula 10, revisada do TIT. Quanto à questão de atualização da base de cálculo, também estou aplicando a súmula 13, para afastar o argumento. E quanto à questão da confiscatoriedade da multa aplicada, bem como demais argumentos referentes à graduação das multas, de acordo com o entendimento atual da Câmara Superior, a óbice para análise da matéria é o óbice do artigo 28 da Lei 13.457/2009. Então, também estou mantendo a multa aplicada, ressalvado aí o recálculo da atualização do valor básico pela taxa Selic. Então, estou conhecendo do recurso ordinário e dando parcial provimento apenas para limitar o cálculo dos consectários legais de multa e juros aos índices da taxa Selic nos termos da súmula 10 revisada do TIT. É esse o voto. Parabenizo aí o Dr. Flávio pelo voto proferido. Muito bem fundamentado. Existe aí um elenco probatório amplo aí para ser analisado. O processo está em discussão. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou ouvindo o eco da minha própria voz. Está com eco, sim, doutor. Está com eco. Eu não sei por quê, viu? Eu posso falar uma coisa? Pois não, doutora Alessandra, por favor. Eu não entendi, doutor Flávio, que o senhor faz menção a uma fornecedora que é a Global. Não é a Global que é a fornecedora, é a RA dos Santos. Acho que o senhor analisou outro processo. Não, isso mesmo. Então, mas tem notas da Global aqui, né? Sim, Não. e no auto de infração, item 1 está falando da Global também. Não, só tem um item. Isso. RA dos Santos. Comércio atacadista de algodão. Não fez sentido. Não, é auto de infração 4146317, correto? Nós estamos falando... Espera aí, vamos lá. Nós estamos falando do auto de infração 146.317. Isso. O item 1 desse auto fala da Global. Da Global. Exatamente. Exato, perfeito. O inidôneo é Global. É porque tem o 318. Não, é da Global aí. Doutora, deixa eu fazer um questionamento. Tendo ele aqui? Só um minutinho. Sim. Existe aqui no recurso ordinário, vocês apresentaram aqui uma planilha, né? Essa planilha é a mesma da planilha 2006, de folhas 2.601 e seguintes? Ou não? Eu só não entendi aqui Tem uma planilha, a gente juntou 2 vezes essa planilha, né? É a mesma planilha da 2.601, é isso? Eu acho que a última que a gente juntou, a gente conseguiu especificar o maior número de operações e a gente fez outra planilha. Tá. Eu só fui confirmar aqui realmente no demonstrativo de folhas, demonstrativo 1, ele realmente, todas as notas fiscais ali são da Global mesmo, né? Então, a inscrição estadual e CNPJ da Global. Então, realmente são as operações da Global que também constam do relato, está certinho mesmo. Tá. Estou abrindo aqui, que são 2 autos. Tá. Doutor Flávio, eu estava examinando o processo e verifiquei aqui, por exemplo, a partir de folhas, as folhas 53, contribuinte, a
apresentou aqui respondendo às notificações, vários questionamentos do fisco. Me parece que todas as perguntas do fisco foram respondidas aí, né? Deixa eu pegar aqui de novo aqui, porque que o processo é grande. É aqui. Então, as folhas 53. As folhas 53, por exemplo, né? Tem aqui 53. Opa. Um pouquinho. Aqui. Eu acho que eu peguei aqui. Outro processo estava aberto aqui, peraí. Quero atrasá-los aqui, cara. Pronto, cheguei aqui. O contribuinte aqui apresentou uma resposta, né? E respondeu aqui uma série de questionamentos do fisco, né? Me pareceu que juntou bastante documentação a respeito da efetividade das operações. Eu gostaria aqui, se me der licença, doutor Flávio, eu gostaria de examinar melhor esses documentos, porque é um processo, tem muitos documentos, é um processo longo, né? Eu não estou confortável aqui de julgar. Gostaria de dar uma olhada melhor principalmente na questão dos pagamentos, né? Me parece aqui que no relatório circunstanciado há até um reconhecimento que existe uma boa parte das operações realmente tiveram pagamento. O contribuinte junta aqui bastante documento a respeito dos pagamentos, questão dos transportes. O seu voto analisou bem, dá para perceber que foi bem analisado aqui a questão das provas, né? Fez alguns exemplos aqui, como de folhas 686 a 687, e são 2 pagamentos que não foram localizados, né? Eu gostaria de pedir vista para examinar melhor essa questão aqui. Das demais matérias, eu estou concordando. A questão da idoneidade, eu acho que está aprovada, não tem nulidade da decisão recorrida. A decisão recorrida enfatizou muito a questão da inidoneidade do fornecedor. Isso, ela se debruçou bastante sobre isso, articulou bastante essa questão, e muito bem colocado, não há dúvidas. O questionamento da inidoneidade ele é realmente inequívoco, concordo. As demais questões também de multa e juros, é só a questão probatória da efetividade das operações que eu gostaria de examinar melhor, pela quantidade de documentos, né? Então, eu vou, se me permite, data vênia, doutor Flávio, eu gostaria de dar uma examinada nessas provas. Até essa questão do transporte também me chamou a atenção, né? Eu também gostaria de examinar melhor. Então, eu vou pedir vistas e também gostaria de trazer o mais breve possível o voto aí para uma análise desses documentos aí. É um processo, tem bastante material probatório mesmo, doutor Orivaldo. Os pagamentos, eles são na casa de centenas de operações, né? Então os pagamentos também são na casa de centenas de documentos, e não existe uma indexação, uma planilha que indexe pela folha dos autos aonde está cada pagamento. O juízo de primeira instância, ele analisou os pagamentos sob a perspectiva de que não se pode identificar o destinatário. Tem como se fosse o envelope do PagFor, né, da realização do depósito. E aí depois eu fui olhar no extrato. O extrato ele até tem um lançamento global lá a título de pagamento de fornecedores, mas não bate nem com o valor do depósito e não é uma linha por pagamento, seria uma linha por dia para esse tipo de situação aí.
Então, como a gente não tem todos os pagamentos do dia, você não consegue montar o valor que está no extrato com os pagamentos realizados. Então, a situação dos pagamentos é essa aí. Mas, especificamente para minha decisão, o que acabou prevalecendo foram os DACTs aí, das prestações de serviço de transporte, sendo que em muitos deles está como local de coleta outras unidades da federação e local de descarga o estabelecimento da emitente, né? E em razão da diferença de alíquota, eu entendo que não é possível reconhecer a boa-fé aí do adquirente. Esse aspecto do transporte também me chamou a atenção. Eu dei uma análise, eu estava mais focado na questão dos pagamentos mesmo, né? E também gostaria de examinar esse aspecto. Eu acho que é importante aí também para o desate da. É um processo bem complexo aí de julgar. Pela ordem, eu poderia só fazer um acréscimo? Pois não, doutor. O Estado de São Paulo não produz algodão. O algodão que se compra no estado, via de regra, ele vem do Mato Grosso, Goiás, porque somente 1% do algodão que é consumido no estado de São Paulo é produzido no estado de São Paulo, e ele já sai pré-vendido em bolsas de mercados e futuros. E em relação a essa ausência de planilha, fica a sugestão de repente, baixar a diligência para a gente pode identificar esses pagamentos, porque a gente evitaria um contencioso gigante judicial. A gente pode fazer isso. Doutora, o que converter em diligência, eu acho que não seria o caso, porque o processo já tá instruído, já está adiantado aqui, né? O que a senhora pode fazer, fica ao seu critério, é juntar voluntariamente, fazer memoriais, juntar voluntariamente uma planilha, sim. E aí eu posso apreciar se vou adotar ou não. Uma questão, né? Se for algo que já está nos autos, eu posso até considerar, mas se for fato novo aí, é complicado, né? Se me permite, doutor Pérez, já tem duas planilhas nos autos. O que peca é não haver uma indexação das folhas dos autos, que está a nota fiscal, o comprovante de pagamento e o DACT. Então, como são centenas de operações, a parte dos documentos não estão nem em ordem cronológica, então é bastante difícil de analisar esse processo aí. Sem essa indexação dos documentos, né? A indexação seria das folhas que tem os pagamentos e os extratos? Seria a correspondência ao pagamento com as folhas do documento. No caso, doutor Flávio, só para esclarecer, a advogada, ela está questionando aí justamente essa indexação. Você pode colocar uma linha de planilha, por exemplo, número da nota, número da página onde está o pagamento e número da página onde está o DACT. E o número da nota onde está a DANF. Seria assim, uma planilha mais útil para o julgador do que as que foram colocadas aí. Eu agradeço. Obrigada. Doutora Alessandra, nós aqui nós queremos apurar a verdade jurídica aqui, né? Sim. A realidade, tudo. Então, por exemplo, o contribuinte apresentou as folhas 53, respondeu, fez uma resposta à notificação, deixando bem claro aí todas as informações que o fisco pediu. Mas, se não for de forma organizada, o julgador acaba tendo dificuldades de interpretar o que o próprio contribuinte quer mostrar para nós, né? E aí, né, é algo que precisa ser muito bem, né,
Inclusive, tem precedentes do TIT no sentido de que, se os documentos não estiverem organizados, o julgador não é obrigado a fazer o trabalho do contribuinte, né? Tem precedentes sim, nesse sentido, né? Então, isso é algo que é muito importante o contribuinte ter essa consciência, né? Não pode jogar todos os documentos, milhares de documentos lá, o julgador precisa ter condições de apreciar de uma forma clara, né? Se a documentação ela é confusa, a interpretação pode ser equivocada também, né? Então, não pode exigir do julgador aquilo que o contribuinte também não apresentou, né? É verdade? Porque tudo é interpretação. Você interpreta as provas, interpreta a legislação, né? Se as provas não estão adequadas, a interpretação pode ser distorcida, né? Sim, sim. Exatamente. É algo que, numa fase judicial, acaba sendo o trabalho do perito, né? Que daí ele vem, destrincha, mas se a gente consegue fazer isso no administrativo, tanto melhor, né? Pois é. Sim, claro. Né? Então, aqui a gente está com a sua observação, a nossa preocupação aqui no TIT é controle de legalidade. Nós temos essa preocupação aqui, estamos aqui para isso mesmo. Sim. Eu vou juntar esse esclarecimento. Tá bom. Essa indexação. Fica a seu critério, né? Tá. Então, eu pedi vista, então, peço licença aos senhores juízes, a representação fiscal, para pedir vistas aqui, só para examinar essas questões aí, a quantidade de documentos é grande, chamou atenção, né? Se tivesse aqui falta de documentos, transporte, falta de comprovação de pagamento, eu nem faria esse pedido, evidentemente, mas como tem, gostaria de estar confortável aqui para acompanhar o relator ou divergir, se for o caso. Então, tudo bem. Então, aqui o processo sai, eu estou encerrando o julgamento, o processo sai em vista para mim, né? Muito bem. Processo em vista. Diante da finalização desse julgamento, eu estou, então, declarando encerrada a sessão de hoje, da segunda Câmara do TIT. Julgamento encerrado. Eu agradeço, então, a presença de todos, senhores juízes, uma sessão hoje, né, mais difícil, mais pesada. Agradeço também a presença da doutora Alessandra. E, eu agradeço. Oportunamente, o processo vai retornar aqui para a continuidade do julgamento. Obrigada. Tenha uma boa tarde, um boa bom tarde, dia. Uma boa semana a todos. Boa semana. Tchau. Abraço. Tchau. Tchau. Muito bem, eu peço, então, que o Oswaldo, se ele puder, então,